Sr. Padre Silveira, Sr. Padre Manuel Garcia da Silveira, é assim aquele seu nome, mas é mais conhecido por Padre Silveira, eu quero-lhe agradecer desde logo o facto de ter acedido ao convite do Infovejans para esta rúbrica que é Conversas Soltas. Sr. Padre, eu gostaria de começar, gosto de começar essas conversas pelo início, e neste caso o Sr. Padre é natural de onde? Bem, eu sou natural da Ilha do Faial, da Praia do Almoxarife, onde nasci, bem perto do mar. Sou um homem de mar. Portanto, isso então, marca muito a minha vida. Por isso é que eu estou a ver aqui do meu escritório, vejo aqui o Pico e gosto de ver o mar bravo, a galgar na terra. Enfim, até faz parte, esta imagem faz parte do meu último livro. Uma onda forte, branca, bonita, etc., que arranca este mar que nos circunda, etc. Mas sem derivar muito, e nasci aí na Praia do Almoxarife, na ladeira da praia. Quem é faialense sabe o que é a ladeira, no último redondo à esquerda. A casa já não existe, apenas o espaço, porque realmente era uma casa já degradada, já bastante pobre, e portanto já foi comprada e nela, nesse lugar, construíram uma casa nova. Pois bem, depois eu nasci aí no dia 20 de fevereiro de 1941. Minha mãe dizia que era no dia das amigas. Este ano coincidia com os comadres. Com as comadres. É engraçado o calendário, os Sila, etc. Portanto, eu nasci, foi aí na casa dos meus avós. Foi um bocadinho complicado o meu o pós-nascimento, por passados 7 meses meu pai foi convocado para a guerra. Foi convocado para a tropa, para o castelo de Angra, que tinha 3.000 soldados, às ordens do governo. E, portanto, o meu pai já tinha feito a tropa na bateria da Horta, tinha organizado a sua vida, tinha namorado a minha mãe, depois tinham casado e tinha nascido. Repare bem, depois uma alteração destas foi difícil. E fiquei então com os meus avós paternos. Meu pai esteve cerca de 8 meses. Esse recrutamento de que muitos foram objeto foi difícil, porque muitos estavam casados, com a sua vida organizada, e portanto lá tiveram que alterar tudo isso, etc. Portanto, fiquei um abrigo até humano e financeiro, porque a minha mãe não tinha nada para viver, os meus avós. Pois bem, depois então eu comecei... O senhor depois, jovem, a sua vocação para... A minha vocação, olha, sou muito direto e muito claro, como já sabem. A minha família... É uma coisa que o caracteriza. Exato, graças a Deus. Fraude de interno, custa gostar, mas as coisas são assim. Pois bem, a minha vocação nasceu de um contexto mais de um lado do que do outro. A vocação é sempre um presente de Deus, mas passa pelas famílias. Quer dizer, o padre não é nada etéreo, é uma pessoa real no mundo. A vocação está inserida neste contexto humano que a gente vive. E, portanto, a minha vocação, então, naturalmente, tinha os meus avós, a parte paterna e a parte materna. A parte paterna dos meus pais eram frios, um pouquinho frios, na parte da religiosidade. Portanto, eu aí não fui buscar muito, mas o meu pai e a minha mãe gostavam de mim, etc. A minha lado materno é que tem mais uma espiritualidade, tem mais uma formação cristã, são mais cumpridores, e, enfim, e vivi e sou fruto desses dois mundos. Sim. Desses dois mundos. No entanto, eu comecei a ir na igreja no nosso parque, o meu padre de então, o padre António Candavelar, natural do Corvo, padre muito sério, padre muito honesto, muito vertical, que marcou a minha vida. Um homem que punha-me a rezar à frente dele, na Capela do Santíssimo, um homem que vinha com a sua batina lá muito séria, e um dia ele vivia com o cunhado, que era sacristão, e uma irmã na casa dele, estávamos já velhos, ele queria alguém para ajudar a missa, ou o cunhado, e um dia a irmã estava na igreja, na Via Sacra, eu, rapazito, eu lembro-me disso perfeitamente, estava na igreja, e a irmã do Sr. Padre veio perguntar ao Monato: tu gostarias de ajudar à missa? E eu fiquei assim com os olhos muito regalados, de facto, assim, exatamente aquela pertença a esta pergunta. E disse: pois eu gostava, mas eu não sei. Não, aparece lá, vais aparecer lá. Está bem, aparece na casa do Passal, o Passal era mesmo ao lado, aparece lá e ela vai ter sido o senhor, eu vou te ensinar. Porque ela tinha o quinto ano liceu, a irmã do nosso padre,
tinha o quinto ano de liceu então. E era uma pessoa muito inteligente, esperta. Muito bem, marcou-se o dia, veja bem, está aqui um bocadinho quase de caricato. E eu lá fui, subi as escadas da casa, vem assim a irmã do seu pai à porta, muito bem, pega para mim, pega para a mão, e começa-me a conduzir pelos corredores do passado, que é uma casa, era grande, tinha uma casa bastante grande. E eu tremia já com varas verdes, porque não era o contrato que tínhamos feito. Ela é que, porque ela tinha, havia um cartão especial que era para os ajudantes. Mas ela foi filhaquinha, etc. Como me enganou, e que me ensinou, mas não foi ela, foi um irmão, e ela era o meu irmão. Chego lá e estava no escritório, com o seu solidão preto, a batina muito fina, cheirando a sua pitada de tabaco. Nesse tempo, o seu padre Goulart também aqui cheirava tabaco. faz parte da minha. Pois bem, e então eu fui aí que ele me ensinou o latim, aprendi a ajudar à missa, e depois tornei-me um colo e vinha ajudar à missa, e a minha vocação começa aí, começo a olhar para ele e comecei a interrogar-me, mas quem sabe o que é que eu vou ser um dia, e talvez pudesse ser como este homem. É um homem sério, um homem honesto, um homem de fé, um sacerdote dedicado, e já o conheci na fase final, eu já tinha quase 60 e tal anos quando eu conheci. Mas foi a sua inspiração? Foi uma inspiração, foi quase como um modelo, um retrato que eu vi e gostei daqui. E assim foi, pronto, eu fiz a admissão ao Liceu da Horta, porque não pude ir para o seminário, porque fiz a requisição em 1953, o seminário estava cheio, o nosso seminário estava com 200... Algo completamente diferente hoje. Algo lá, sem dúvida nenhuma, parece incrível. Ontem, 10, 15, 20, éramos 210. Tremia-se pés com pés, cabeças com cabeças nas camaradas, enfim. O seu padre celebrou a sua missa nova em que data? Eu celebrei a data no dia 8 de julho de 1967. Fui ordenado no Faial. Depois então fiz o curso, depois meteu-se a imigração no meio disso tudo, o vulcão que rebenta em 57, e depois os meus pais, que também, a minha pai era guarda florestal, mas claro, gostava de emigrar, o meu pai, a minha mãe não tanto. Eu não queria, estava com receio de emigrar porque sabia que ia enfrentar um país novo, uma língua nova, ia entrar em filosofia. O sistema académico nos seminários americanos era de 2 anos de filosofia, aqui éramos 3, e já tinha perdido o ano de embarque porque não estudei, tive que andar à espera do avião, da organização dos aviões para transportar os cinistas do Faial, que iam em levas para a costa americana, etc. O que é certo, meu pai depois ia para Moçambique, o abriram aquela ida para Moçambique, para Limpopo e tal, e disse ao meu pai que ele parasse, que já tinha já 18 anos, e ainda não sabia nada daquilo, etc, etc. E foi mesmo um fiasco, porque aqueles todos que emigraram para o Moçambique, todos partiram, foram todos para a Califórnia, e muitos deles foram para o estado de Idaho, onde estive pregando pelo Espírito Santo aqui uns anos atrás. Muito bem. Acontece então que eu fui para o Estado Vivo dos Estados Unidos, fui para um seminário americano, estive uns meses no seminário americano, não gostei daquilo, não gostei, aquela cultura americana nunca me... Em que estado neste? Estava no estado de Rhode Island, e os meus pais depois mudaram-se para o estado de Massachusetts. Sim, na costa leste, sim. Na leste, que é contigo. Muito bem. Ora, a paróquia portuguesa São Francisco Xavier é que me protegeu, porque os meus pais tinham a despesa das passagens, a Caritas é que subsidiou na totalidade toda a despesa que nós tivemos, foram 16 mil escudos. Eu lembro-me perfeitamente, 16 contos, era muito dinheiro, sim. Há quase 60 anos. Muito bem, então eu disse o padre, a paróquia portuguesa São Francisco Xavier, que é pastor, o senhor padre Manuel Jacinto do Rei, que já faleceu, foi uma alma generosa para comigo, um padre muito simpático, muito meu amigo, e disse: olha, quem me ir embora, eu não quero estar aqui, se é possível, eu vou para o seminário de Angra, tenho lá os meus colegas, enfim, a cultura, eu sou açoriano, eu sou europeu, eu sou da Europa, eu não sou deste Não se sentia integrado? Não me sentia. Apreciava, respeito, e já disse muitas vezes em escritos e em pregações, se sou padre hoje, devo à América, aos Estados Unidos, tenho muito respeito para aquele país, para os imigrantes, a Igreja Católica, que é uma força muito grande
nos Estados Unidos, a Igreja Católica Americana, com a alemã, são os dois grandes pés da estrutura da nossa Igreja, estrutura económica, que é muito, isso também é preciso ver, são as duas igrejas que mais contribuem para o Vaticano. Sim, contribui, mas entretanto veio para cá. Mas veio para cá, exatamente. Acontece então que o Padre Manuel Jacinto Rei foi ter com o seu bispo daquele tempo, que era o bispo Horácio Micovini, expôs o caso e ele concordou, foi acessível. E o Manel, com os seus 19 anos, voltou aos Açores. Voltou. E a passagem foi paga para a Igreja Americana. E eu vim como seminarista americano para o serviço da Igreja Católica nos Estados Unidos. Eu vim para voltar, eu vim para formar-me em filosofia e em teologia, tirar o meu curso, e depois para lá, portanto, a anuidade... E voltou? Voltou. A bolsa de estudo foi-me garantida, eu tinha uma bolsa de estudo folgada para suportar no seminário as despesas, e depois ainda restava algo para eu viver, enfim, me sustentar durante o tempo das férias, que eu passava no Faial em casa dos meus avós e tios. Eu ia alternadamente um ano à América, um ano para o Faial. E no ano do Faial vinha para São Jorge, para a Caldeira Santo Cristo, com o meu colega, o Padre Machado Alves. Gostava dele, ele recebia-me bem na sua casa, e eu gostava já muito desta ilha. E já comecei a vir para aqui, seminarista. Está certo, muito bem. Depois então, eu ordeno-me, sou ordenado no Faial no dia 8 de julho de 1967, pelo Sr. Dom Jaime Garcia Goulart, Bispo de Timor, que estava já nos Açores, já tinha vindo de vez de Timor devido aos problemas lá da agitação da guerra. E quem me ia ordenar inicialmente era o Sr. Dom José de Agostano, o Sr. Dom José Vieira Abrunás, patriarca das Índias, natural da Ribeirinha do Pico, que estava também na terceira, e fui falar com ele para me ordenar. Pediu ao Sr. Dom Manuel a licença, foi simpático que sim, porque os meus pais não podiam vir às ordenações normais da Diocese por causa do calendário na América do trabalho. Muito bem. Acontece então que o Sr. Dom José sabe que o Dom Jaime já estava no Faial e disse: olha, meu amigo, se não se importasse, falei, já estou mais velho, estou cansado, estava o Dom Jaime na horta e ele faria isso como tu gostas. Bem, lá veio mais o meu parco pedir o Sr. Dom Jaime. O Dom Jaime é muito simpático, mas foi muito frontal comigo. Disse: bom, meu amigo, olha, eu tenho paludismo, que é malária, como sabem. Sim. Eu tenho paludismo e, portanto, como sabe, de vez em quando vem um verão e fico para a cama e fico arrasado e fico impossibilidade. Imagina, meu amigo, o que eu planei, e quando vi o Sr. Dom Jaime, de manhã cedo, a música a tocar, a cumprimentá-lo, para me ordenar padre. E a minha avó dava os santos todos do Faial e do céu. Para que corresse tudo bem. Para que não houvesse paludismo. Sim. Porque era uma coisa muito séria. Claro. Foram 2 dias, o Faial vibrou com a minha ordenação. Tudo isto está nos jornais do Boa da Horta. Fez uma reportagem que tem aqui toda completa. De facto, foi imponente. O Faial todo vibrou, caiu os pés lá na praia do Almoxarife. E, portanto, tive uma celebração muito bem preparada. Foram 2 dias cheios, o Sr. Dom Jaime. Depois a preleção, o sermão que ele proferia na praia, uma peça literária de grande alcance, que está no meu livro, está nos meus livros. Tudo isso está escrito no meu primeiro livro. Que é Vamos falar das suas obras mais adiante. As pegadas de uma caminhada. Muito bem. E depois de ordenado, claro, voltei para os Estados Unidos. E fui colocado na paróquia inicial onde estive, com esse padre que me ajudou, o Padre Manuel Jacinto Rei, São Francisco Xavier, na paróquia de Vice-Providence, uma paróquia onde predominava gente dos sedes do Faial. Era engraçado, aí era gente dos Escobares e mais Escobares, etc. E estive aí cerca de 4 meses. Passados 4 meses, e já sabia que o Sr. Bispo ia mudar para Newport, porque havia um padre em Newport, o Padre Cardoso, José Cardoso, que era um bendito de Deus, ninguém estava com ele. E nenhum cura passava lá. E eu fui para lá, estive lá quase 2 anos, praticamente 2 anos. Por 2 anos, então fiquei que eu tirei a conclusão: isto não é para ir país para o meu futuro, não me sinto bem aqui, não me realizo aqui, esta igreja aqui não me seduz, não me cativa. Havia coisas que eu discordava. Olha, por exemplo, o que é bom é essa gente saber que, por exemplo, nos Estados Unidos é a terra da liberdade, mas a gente diz era a terra da liberdade, oposta à ditadura que temos em Portugal, nessa altura. Essa coisa.
o padre só podia ter carro um ano depois de ser padre e tinha que fazer um ofício para a Câmara Eclesiástica, a sua excelência reverendíssima, o seu bispo. Os bispos eram lordes nos Estados Unidos, nessa altura, eram figuras, vamos lá, que impunham... Com muito poder. Muito poder. Portanto, isso é um pormenor. E o carro tinha que ser um ano depois. Além disso, não se podia ter um carro São Preto, e quando comprei um carro não pensei nisso, importante nada disso. Nunca liguei a isso, comprei um carro, uma azeitona muito engraçado. Quando eu fui um dia para retirar os padres do colégio na cidade de West Wall, os padres riam-se, Father Manuel, what happened with your car? A different car, mas foram comigo e disseram, não, é assim, eu gosto de assim. Mas quer dizer, reparem, por exemplo, o Jornal da Diocese, o Providence Visitor, éramos obrigados a assiná-lo. Ora, a gente aqui não tinha nada disto aqui. E comecei a ver isto. E depois as nomeações para párregos, digamos, os pastores das igrejas, eram vitalícios. O padre ia para a prova, praticamente estava até morrer lá, e aqui era a vez. Já sabiam os padres que estavam à vez, portanto, um tinha que morrer para o outro ser nomeado, já sabia. Pois, entretanto, voltou aos Açores. E voltei, não gostei disto, e muito mais coisas, quer dizer, não me senti bem, e voltei aos Açores. E foi para o que há para onde? Fui para o Pico. Para o Pico. E queria inicialmente ir para o Faial, porque tinha a minha avó e meus tios. Claro que o Faial estava lá a minha vida, as minhas raízes, mas o Sr. Dom Manuel, e tentei, através de um colega meu, o Padre Zé Alvernaz, tentei ver se ele conseguia, como secretário do seu bispo, Dom Manuel, desse um jeitinho, fizesse ver que vinha de longe, queria ir para o Faial, eu tinha a minha família no Faial, tal. O Sr. Dom Manuel foi muito inteligente e percebi perfeitamente, nem exigi nada do senhor, porque sabia que os padres estavam no Faial, na ilha, eram homens todos no meio da vida, no seu ministério. E eu vinha do exterior, e eu era considerado um senhorista, um padre americano, que veio do exterior, numa altura em que muitos queriam fugir daqui para lá, e tem que dizer, e esta é a verdade, estava-se uma situação aqui de diocese, muitos colegas meus sabem que isto é a verdade, portanto era padres saíram até ao do seminário, saíram da diocese, havia um mal-estar na diocese, que não vamos agora analisar isto, para demorar. E eu venho para cá ao contrário, a minha vida para aqui suscitou uma surpresa. Como é que e por isso é que o Sr. Bispo Manuel até foi muito engraçado, usou isso num convívio, numa conversa, e depois até me prejudicou na medida que suscitou invejas e ciúmes, e vim que o meu comportamento traduzido em latim, está a perceber? E não fui corrida de diocese lá, graças a Deus. Vim com a minha cabeça erguida, com o meu comportamento e com o meu comportamento. O bispo da diocese dizia no documento que lamentava a minha saída da diocese, mas que respeitava a minha liberdade, e assim assinou, e fui escardinado da diocese de Providence e encardinado na diocese de Angra. Isto é a linguagem técnica, canónica. Muito bem. O Sr. Dom Manuel muito bem sabia disso e começou a conversar e adiantou-se logo, gostaria muito de mandá-lo para o Faial, mas aqui está tudo muito cheio, está tudo... O padre tinha vindo, o Faial tinha 20 padres, quando eu cheguei, o Pico tinha 21, quando eu cheguei aqui, etc. E aqui havia ter 14 ou 20. Agora temos 4. Agora tem 4. E depois então, ele diz, olha, eu estava a pensar em ir para o Pico é uma ilha perto do Faial, vai facilmente lá, tal, e compreendi e aceitei, claro, não tinha... Teve quantos anos no Pico? 6. Em que paróquia? Paróquia da Piedade. Da Piedade. Na ponta? Na ponta da ilha. Aí fui para aí, tinha saído daí um colega meu, saiu um farrapo, entrou um jovem padre, um homem de cultura, um homem esperto, um homem inteligente, sem dúvida nenhuma, mas foi mal compreendido e houve lá forças locais que o destruíram, e ele saiu lá para fora, um farrapo. Enfim, eu aguentei-me quando vi aquilo, e estava com medo. Quando aqui fui para a Piedade, do Pico, quer dizer, não tinha casa, não tinha luz, não tinha água, tinha um talhão fora da porta com um poço muito grande. Enfim, para me despir numa casinha, era uma casa de esmola na Piedade, no lar da freguesia. Tinha que usar uma velinha à noite, tal. Quer dizer,
Eu fui para a freguesia com 20 quilos na mão. E digo isto, está tudo escrito no livro, meu livro, no primeiro livro. Com 20 quilos, 20 quilos. Foi difícil, muito difícil. E veio uma cena do Feial comigo para ver se me ajudasse, porque aí tinha só aquela malota, umas coisitas, etc, etc. E depois nem tinha altar para celebrar a missa, nem tinha altar, uma calamidade. Eu é que dei um mês, fiz o altar, e para a gente preparar o Natal. Quantos anos esteve na Piedade? 6 anos. 6. E aí lancei-me em obras sociais, quer dizer, fui um homem de uma certa revolução, fui considerado suspeito, até quando cheguei à Graciosa, o homem que era do MES, eu não sabia que era o MES. Ora, o MES, eu fiz parte da subcomissão do MFE, do Movimento das Forças Armadas, porque foi assim. Eu fui para o pico e comecei lá a ver que havia problemas de fundo. Aquela gente estava atrasada, havia uma dificuldade, tinha tanta aquela gente, até quando houve uma epidemia de muitas gripes uma vez e tive que me dirigir ao governador Freitas Pimentel, que era padrinho da... O seu padre era irrequieto no bom sentido. Bem irrequieto, exatamente, entre aspas. E depois os lavradores também estavam aflitos porque não recebiam, mas dizia Rebelo não pagava. Houve uma agitação na Ribeirinha, lá fui a ser porta-voz em nome das pessoas, etc. Depois o Dr. Nuno Tavares estava na horta, muito preocupado para montar porque eles estavam obrigados a montar as casas do povo. Ora, as casas do povo no Pico tinham um conceito de coisas do passado, por causa da Candelária, e nos Céus no Faial foram as duas que criaram problemas, houve problemas com essas casas do povo. Eu estava convencido que era uma coisa boa para o meu povo. O Dr. Nunes manda-me um cheque com 20 contos, 20 mil escudos, para eu fazer o lançamento da Casa do Povo. Mas o povo não queria a Casa do Povo na Piedade. Não queria a Casa do Povo, por causa dessas coisas do passado. Queriam a aguinha, elas não tinham um pingo de água, elas queriam caminhos de penetração, elas queriam, enfim, um político de desenvolvimento, a luz. E tinha um motor na igreja, que quando chegar lá, porque era um FI, em inglês, um Lister, deves conhecer isso, essa coisa toda. Eu lembrei-me, olha, estava para a igreja luz, estava a passar, pus o salão paroquial. Bem, eu estive a ver, e comecei a pensar, mas já havia no Pico um trabalho de fundo, que não foi meu, não foi original meu, mas eu atrelei a isso e dei-me força. Eram então os padres lá da Prainha, de Santo Amaro. Tinham centrais comunitárias? Já tinham comunitárias, as Ribeiras. Sim, foi sim. sempre uma paróquia, digamos assim, muito ligada à imigração, havia lá dinheirinhos, etc. E portanto eles tinham já essas pequenas centrais que já começaram a levar à luz o desenvolvimento. E eu disse, quem sabe se eu pudesse também fazer uma coisa dessas aqui para esta gente. E expliquei isto na igreja, um povo às vezes complicado para entender, e depois fui informado que o Padre Brasil, o Manuel Brasil, aqui da Angelina, estava eletrificando o Norte Grande, os Losais, a Angelina, fazendo os Vimes, tudo isto estava eletrificado pelo Padre Brasil. E vocês sabem disso perfeitamente. Sim. E isso foi tudo noticiado nos jornais de Angra. Eu sei isso e lembrei-me, quem sabe, eu não percebi de eletricidade, e precisava de um homem, uma pessoa técnica, que me montasse e que impulsionasse, e eu ia empurrando o povo, apertando, mas era preciso para pedir aquelas cabeças, só se fosse o Espírito Santo, não sei qual o Espírito Santo, muito complicado. E tive reuniões duras, difíceis, para remover montanhas de atraso mental, cultural, social, etc. E pronto, e depois a gente sempre se conseguiu, eu chamo o Padre Brasil, o Brasil vai lá, teve 40 dias na minha casa, Marquinhos. O Padre Brasil, que estava aqui na Angelina. Aqui na Angelina, juntamente com um aqui dos Josés, que é como é que se chamava, e das manadas, como é que diz, como é que se chama, um eletricista, já morreu. Meu Deus, paciência. Ele levou dois homens com ele, que sabiam muito bem, um era Pires, acho que era Pires, e eu lá era, eu não sei agora. Sim, mas levou esses técnicos. Eu vou com isso, tudo a minha casa. Eu montei quase um gabinete de emergência no Passal, as duas senhoras estavam comigo, mãe e filha, a gente é que sustentei aqui tudo, é que mantive aqui tudo, e então fomos para as lajes buscar a planta das águas,
a planta das águas, no meu escritório por o ar, lá eu mais o Padre Brasil, a estudar a freguesia, todo o mapa da freguesia, para a gente saber até que ponto vávamos o fio, a 1000 metros, a gente não podia ultrapassar a extensão do fio da luz, sim, mais do que de 1000 metros. Em relação à central, sim. A central só depois de ter a alta tensão. Sim, sim, sim. Isso era proibido, isso era uma desgraça. Isso eu não quero alta tensão. Mas esse projeto chegou a ir avante? Chegou, 20 anos, graças a Deus, não sussurrou como obras do Estado tem por aí, sim, e dos sim. governos que vão todos à banana, foi à falência, graças a Deus. E cheguei a ter luz a quase 90 centavos o Vinovádio, diz o Montacampos, o doutor Montacampos no Matos Souto. Quer dizer, o Sr. Padre tem aqui luz mais barata do que... Então, digamos que o Sr. Padre extravasou, no bom sentido, sim, sim, a parte da igreja e dedicou-se mesmo à comunidade. Sim, mas a parte pastoral da igreja foi intensificada e fui buscar a parte... Sim, e não devido disso, mas além disso... Quer dizer, eu tive que me ordenar a minha vida de maneira que não podia, com estas obras sociais, menosprezar a parte pastoral, porque era essa a minha específica missão. Não, Senhor, graças a Deus. Antes, pelo contrário, a minha missão foi intensificada. Olha, o doutor Constância foi 2 anos, o doutor Bandeiros Constância, que fui buscar a fina flor da Diocese. O Padre João Luciano veio do Nordeste para a Piedade, no Ponta Delgada, tal. Mas alguma da história, então fez-se o trabalho da eletrificação. O Padre Brasil veio, depois disso tudo, mandou a escola central, era um Deus que veio com 3 amperes, primos, tinha 3 primos, era trifásico, é isso que quer dizer. Tinha que ser um trifásico, assim, tínhamos 3 pontas na freguesia, e depois fazer a casa, mandar fazer a casa, e depois eu exigi, mas falando com as pessoas, combinámos as despesas da importação da central, sabe, aquela gente, tive que convencer aquela gente, tinha que colaborar, tinha que trabalhar e para eles, e de graça. Para o bem comum. Para o bem comum, porque as autoridades não tinham nada com eles, até queriam que me calasse. Sim. Pois bem, então... Bem, o nosso tempo vai andando. O senhor vem para São Jorge, porque nós estamos... Vem para São Jorge em que ano? Eu vim em 1980. 1980. Faz 40 anos agora, faz agora 40 anos. 40 anos. Eu vim no dia 5 de agosto, véspera do Bom Jesus, no Ponta Delgada, abarrotado de gente, caixotes e mais caixotes, e galinhas e bezerros, era tudo dentro, tudo comunitário. Sim. Para a paróquia de Velas. Para essas ilhas abaixo. Não, quando o seu padre veio para a paróquia de Velas. Eu vim para aqui e trouxe 52 volumes, meu amigo. E vim aqui 3 dias antes, 15 dias, ver isto como é que estava. E já estava com o olho aberto. Eu não ia comprar já camas para a Graça. Quando eu fui do Pico para a Graça, eu fui pedir barras e não tinha luz dentro tinha água, coisa, tinha a casa toda desprovida. Quer dizer, foi também outra vez um mar, um purgatório de limpezas, de coisas que se é preciso adquirir, não tinha. Depois vim para aqui e disse, não, eu vou ver às velas. Se aqui não estiver como estou, eu não vou. Então veio aqui fazer, digamos, uma visita de prospeção. Prospeção. E vinha preparado já mentalmente para dizer assim, isto nas terras há condições, vocês arranjem e depois eu venho. Estou ali, tenho já lá a casa, tenho. E assim foi. Cheguei, gostei muito, vi a casa, gostei, estava mais ou menos toda bem apetrechada, um indispensável para um sacerdote sublugar, e trazia 2 senhoras comigo, mãe e filha, portanto, estava tudo bem, chamei para lá e disse, olha, vou aceitar, vou dizer o Sr. Bispo, e assim aconteceu. E, portanto, o barco embarcou a minha carrinha aqui, e depois comecei aqui a minha vida. Depois fui professor, capelão do hospital, capelão da Casa da Misericórdia, tive uma vida diferente. Portanto, E foi parco desta freguesia durante quantos anos? Aqui 31. 31, nas Velas. E depois, simultaneamente, a beira, pelo Padre José Gomes, que era das Flores, é que fazia a beira. E estava inquieto para descalçar a bota, também estava já cansado, e eu aceitei a beira. Estive na beira 22 anos, depois de 22 anos entendi que bastava, não podia ser e não ia destruir, e assim foi. Ainda hoje tenho amigos lá, mas tive que dizer não e vim para aqui, fiquei aqui, e o Sr. António compreendeu isso. Depois aqui lancei-me aqui, que foi o centro paroquial, a minha grande preocupação, o centro paroquial,
que estava lá uma obra contra a minha vontade, e isso está também escrito no discurso que eu fiz de inauguração, dia 31 de maio de 1991, os meus neurônios ainda estão a funcionar. Sim, sim. Algum pode... Tu me dizes, na linguagem moderna tem um fecheiro muito atual. Exatamente. E eu disse e desanquei de cima a baixo, e com as autoridades, e os seus secretários bateram palmas, porque é da praxe bater palmas. Sim. E também bati palmas a eles. Muito bem. E ali foi tudo contra a minha vontade, porque a gente tinha agora um terreno para fazer um belíssimo centro paroquial que servisse a esta comunidade, uma paróquia grande, e quis fazer minhas bodas de prata, tive que ir para fora, porque não tinha espaço, isso é uma vergonha. A gente queria fazer festas da catequese, não podíamos reunir na totalidade as crianças e certas festas e festividades. Quando tínhamos agora uma faixa de terreno, e então foi com o governo regional, para ser feito agora um centro paroquial, a parte de baixo ser para a igreja e a parte de cima era para o governo regional, para albergar as irmãs. Aqui não era da congregação, não era, nem era, nunca foi, era dos assuntos sociais, aquela parte de cima, do centro. O que acontece? Acontece que ficámos apertadinhos. As senhoras deviam ter comigo, as arquitetas, engenheiras, eu exigi e queria que toda a parte de baixo, 100% do espaço, fosse para a igreja, para a gente ter um salão, termos salas de catequese, termos sanitárias. Não, senhor, dê-nos 75% do espaço, que é o que está lá agora, e os outros 25% estão lá desaproveitados para levar 4 janelas com uma escada. Isto não cabe na cabeça. E quase perdi o meu equilíbrio com aquelas senhoras. E depois, embaixo, só tínhamos umas sanitas. Olha, eu exigi para ter a imagem que tínhamos para a catequese. Conclusão, ficámos com menos de 1,5 metro no salão para ter lá umas sanitárias. Quer dizer, uma série de problemas. Isto fez-me cansar, de sofrimento, porque o padre, que era no fundo a vítima, aqui encarregado das obras, eu ia ver as obras e dizia, isto não está bem, estamos aqui encurralados, eles estão... não, se depois da obra está a ser entregue, a gente faz o que quer entender. É o que fazes e entende, depois da obra entregue e pronta, e não pude mais tomar qualquer direção naquilo. Realmente, isso é a obra que mais me preocupou aqui, e fica um sofrimento. E a gente podia ter tido aqui um bom centro paroquial, uma boa casa. Vemos aqui em Freguesias, em São Jorge, que tem salões, salas, centros belíssimos, bem apetrechados. E aqui uma vergonha, a vila cidade, como se diz, esta vila tão bonita, tão bela, é verdade, uma paróquia em movimento. Ficou prejudicada na altura. Ficou muito prejudicada e nunca mais se pode... Continuando a falar de obras tuas, temos aqui uma obra literária e o Museu de Arte Sacra. Vamos começar pela obra literária. O Sr. Padre tem lançados 4 livros? Foram 4 livros que foram lançados. Eu nunca pensei em escrever livros nenhum, para ser sincero é isto. Eu iniciei-me no jornalismo. Eu fui jornalista. Assim, essa faceta talvez que poucos conhecem, mas está agora toda publicada no primeiro volume, está que o Antônio das Neves integrou. Todos os meus trabalhos literários. Eu comecei no dia 9 e 11 de março de 1958. Está com a sua memória muito boa. Pela mão de um grande mestre, que foi uma grande voz, um grande padre, um grande professor. Eu cheguei a dizer outro dia, quando fui agraciado no meu discurso perante as autoridades nos Açores, e cheguei a dizer que foi a maior inteligência que passou no seminário de Angra no todo o século passado. Dr. Cunha de Oliveira. O meu amigo já sabe quem foi, com certeza. Muito bem. Esse homem, como padre, como literato, como escritor, como um grande cabeça, um clássico, um homem de grande envergadura, o Dr. Cunha, diretor da União. E eu comecei, isto é uma história, esta paixão pelo jornalismo. O meu pai gostava muito de ler, o meu pai tinha a 3ª classe, estava na Junta Geral, nos serviços florestais, e começou a assinar o Telégrafo. O Telégrafo era o jornal, da antiguidade. Tinha de referência na ilha. Uma referência na ilha. E eu gostava, eu lia aquelas coisinhas dos jornais, e comecei a gostar daquilo. E comecei a ler os jornais que o meu pai assinava. E ele mandava para o seminário. E eu comecei então a gostar de escrever. Sempre gostei de escrever. Gostei. E depois então,
eu comecei a escrever uns jornaletes, uns coisitas, e comecei, isto era proibido no seminário ainda também, mais uma graça do céu que eles faziam. Quer dizer, a situação de... Não podia escrever artigos, não, eles não queriam, podia prejudicar a educação. Quer dizer, a gente sabia a mentalidade, e até certo ponto que compreendia, mas não podíamos, eles não gostavam, os professores, a disciplina... Não queriam grande abertura ao mundo. Não, abertura ao mundo. E então, a gente tinha e fundei na prefeitura dos mais novinhos, estava no terceiro ano, e fundei um jornal chamado o Carpinteiro, passou-me agora, desculpem, mas é assim mesmo. Mas fundei um jornal que era manuscrito, não é? E passava uma vez por mês na prefeitura, e eu ia orientando, ia escrevendo. Mais um colega meu, o padre Duarte Santos, que morreu, que era da Graciosa, fazia as caricaturas, tinha habilidade para os desenhos. Bem, fiz isso e depois eu mandei os trabalhos para o Faial. Mas o meu primeiro trabalho, que me iniciado, e comecei um pouco mais difícil, foi a investigação histórica. Foi um trabalho de investigação histórica sobre o Sr. Santo Cristo do Faial da minha freguesia, que foi o Sr. Santo Cristo na história faialense. Ora, foram 2 números, foram no dia 9 e 11 de março de 1958. Esse trabalho também tem isto aqui tudo. Eu gostaria que isto um dia fosse tudo arquivado no futuro dono do meu acervo. Pronto, e depois a partir daí comecei a escrever. O Dr. Cunha de Oliveira é que me deu apoio. Ele é que me corrigia os trabalhos, é que me via os trabalhos, e chegava lá, batia à porta do seu doutor, ele estava a escrever a crónica do Borrado do Dandra. Ele dizia, senta-te um bocadinho, espera aí. Ele estava a escrever, ele sabia quantos minutos dava uma página, 2, 3. Sim. Uma disciplina. Sim. Aquilo que era fantástico. Depois ele via, na verdade, e depois ele mandava para a ordem, para o Dr. Manuel, o Sr. Manuel Gonçalves, o meu Emílio Gonçalves, e aí começou o meu amor ao jornalismo. E eu então comecei a escrever do Pico da Piedade, com 3 artigos, aqui em Ponta da Ira, e fui então analisando problemas da água, da luz, dos caminhos de transição, dos operários, etc. Ora, o Conselho também estava na alma, o Conselho Vaticano II, essa grande força, essa reforma da Igreja, que em 1965 foi selado pelo Papa Paulo VI, e o ordenamento de 67, estás a perceber? Muito perto. Portanto, estamos à espera de uma grande reforma na Igreja, mas não tínhamos nada, não sabíamos nada, não tínhamos rádio, não tínhamos televisão, etc. As comunicaões eram diferentes que são hoje. Muito diferentes. O Sr. Manuel era bispo, digamos assim, do conciliar, mas trouxe uns resquícios, umas cópias dos decretos que foram estudados na aula conciliar. A gente queria saber, a gente ia para nós padres, etc. Havia uma ânsia de saber, etc. Pois bem, então eu começo a escrever isso, mas o último deles, e faço um desafio à governança e digo, irra, os senhores da governança, isto é demais, e tal, estava no jornal, está aqui depois do jornal, conclusão. O capitão Monteiro da Horta, que era o censor, o chefe da censura, telefona para o ouvidor das lajes, homem, tem um padre aí a fazer barulho. Muito irreverente. Que ele fala mais baixinho, tal, porque é assim, porque é assim, tal. E quer dizer, sinceramente, obrigaram-me a calar, e não pude jamais. Porque já fazia parte do movimento da subcomissão da UMFA, na Ilha do Pico. Fui eleito, mas o padre Serpa, o Manuel Goulart de Serpa está vivo. Sim, e o professor Muniz nas Lajes. O professor Muniz Betancourt das Lajes, que era um grande jornalista, cáustico, muito cutilante. Ele era meu amigo, uma prótese de uma perna. Conheceste com certeza? Não. Tio do... Sidónio Betancourt. Exatamente. Pois bem, fui eleito e fui escolhido na Madalena, uma assembleia que reuniu todas as forças da Madalena, o comandante da Horta da Bateria a presidir, e fui eleito eu, o padre Serpa e o professor Muniz. Muito bem. Falando dos teus 4 livros. Os meus 4 livros. Nós estivemos a falar do jornalismo. Eu escrevi então para os jornais, então foi o Povo de Ver, no Pico, na Horta foi o Correio da Horta e foi o Telégrafo, na verdade o Jornal da União e o Jornal da Praia,
o Oceano Oriental em Ponta Delgada, etc. É aí que estão os meus trabalhos literários. Sim, sim. Muito bem. E eu fui sempre então escrevendo. Os livros, partiu aqui de um repto que me foi lançado por António das Neves Leal. O António das Neves Leal foi meu condiscípulo no seminário mais novo que eu, um ano entrou em 55 e eu entrei em 54. Além do curso do Teodoro de Matos, aqui da Ilha de São Jorge, o professor catedrático. O António das Neves Leal saiu do seminário, ele diz que foi convidado a sair, era um termo técnico, é um eufemismo para dizer que foi expulso. Sim. Ele é que diz no livro, Sim. no meu livro, Sim. e não é Sim. A frase não é sua, tá? Ele é que escreveu. É dele. Sim. Ele fez a biografia e eu fiz uma antologia, que era a obra a sair. A obra tem 96 textos meus e tem 46 dele. O livro é mais meu do que dele. Sim. De maneira que sou o coautor. Bem, acontece então que eu estava falando dos seus livros. Dos livros. E o António das Neves, depois de sair do seminário, gostou do Liceu de Angra, naturalmente, formou-se no Liceu de Angra, foi para a Universidade, formou-se em Clássicas, em Românicas, e depois veio para Angra, e a gente tivemos 42 anos sem saber que ele existia. Depois, ao fundo, o jornal O Direto, que me caiu bem no couto, estava nas minhas de liberdade, e já não suportava já esta peçonha situação política e social, e mesmo da Igreja também, mesmo da Igreja. Por isso é que queríamos reformas, a sério, reforma litúrgica, etc. E depois a esposa dele, que é a dona, como é que ela se chama? A Dona Luísa, que é soprano, olha que integrada nos concertos da Draga, foi aqui que soube que ela estava casada com ele, que ele casou-se, namorou-se em Paris e depois casou-se, e depois eu fiquei a olhar para o António e a ter um jornal da No Direto, o Direto depois foi encerrado, e depois convidei-o para celebrações aqui dos meus 25 anos de Pargo, 25 anos de Pargo. Não foi bodas de prata minhas, bodas de prata paroquiais, 25 anos. E quis dar aqui um toque especial, porque achava que era bom. Tinha já aqui um movimento, tinha aqui já apoios, já conhecia o ambiente. Isto foi em 2005. Foi então quando eu entrei em contato com o António das Neves Leal e convidei para vir aqui fazer a conferência. E ele veio aqui, está tudo aí escrito, e está tudo em discurso, e ele publicou depois na Atlântida esse mesmo trabalho. Ele então veio cá, faz uma palestra, vou 1h20 na igreja, há um já estava cabeçando e já dormiam, mas já se aguentaram, e depois ele diz-me no fim, cingindo-se à minha obra, a obra toda de património aqui e de arte, para quando a publicação do Padre Manuel dos seus trabalhos seria ótimo, porque é assim, porque é assim, tal. E eu compreendi isso. Isto realmente é verdade. Eu não posso meter debaixo da cama, diz o Evangelho, que a gente não pode acender uma luz dela abaixo do alqueire. Isso é de Cristo. Nem se pode esconder uma cidade. Eu acho que tenho o dever, digamos assim, de levar isto para a cova, como diz Quental numa das suas cartas. E comecei a pensar em consciência, assim, eu vou tentar. E olha, ele partiu dele, eu sei que ele tinha 2 livrinhos da Maria Vieira, a menina, e outro sobre a sua esposa, e depois que faço um convite, ele aceitou, disse, senhor, como é que vai ser assim, e eu falou. Sobre o património da matriz. Eu queria falar um património que, ao fim e ao cabo, o património também é seu, porque o senhor é... O património estava, quando cheguei aqui, o património estava, em parte, tudo protegido pelo Sr. Padre Garcia Pedro, meu antecessor. Era um senhor simples, um homem bondoso, um homem sério, um homem que não tinha grandes sensibilidades, eu reconhecia isso. E tenho cartas dele no passado que ficaram lá, que não as pude trazer. Mas o meu Padre Garcia Pedro guardava. Ele guardou tudo, ele não foi perdulário, não. Havia coisas na igreja que depois tive que adaptar, tive que afinar, tive que colar nos seus lugares, estavam deslocadas, mas estava tudo guardadinho. Ele até coitado pobre, vou com o pico em caixotes que fizeram as malotas da pobreza que ele levava, até restos de pratas, esplendores, que o mandou para cá porque tinha levado. Mas o Sr. Padre é, portanto,
a pessoa que criou o Museu de Arte Sacra. Mas o museu nasceu de uma da consciência de... Sim, como é que nasce o museu? Como é que nasce? Nasce da responsabilidade, de conservar, defender, proteger aquelas peças, aquele acervo de grande valor que estava lá. E comecei a ver, isto, a igreja tem aqui um grande repositório, tem aqui um acervo aqui de obras lindíssimas, peças, tudo de esculturas, etc. Havia coisas que não interessavam ter fora, cálices de 25 dólares que os portugueses mandavam para aqui, não. E a partir do princípio... O senhor fez uma seleção... Fiz uma seleção, visualmente. Deus merece as coisas belas, embora não precise delas. Agora, é com qualidade. Eu não ter aqui coisas rafeiras na igreja, folhetas, e dei para ermidas aqui em São Jorge, aí caía mais ou menos, não era para desprezar ninguém, e então distribuí aqui, tinha 14 ou 15 cálices, que eu sei que vivia na América, a 20 dólares e a 25 dólares. Sim. Não, quero tudo como... E eu comecei a ver, vejo a capela do Coração de Jesus, na capela de Cedras do em cima de uma mesa. Mas isto o que é? Está aqui a capela do Coração de Jesus ao lado, tem uma pintura em cima da óleo. Isto devia ter sido aqui. Na capela onde devia estar o Coração de Jesus, vejo o Senhor dos Espados. O Senhor dos Espados. O Senhor dos Espados faz parte da penitência. É uma escultura de roca. Não pode estar à exposição. As pinturas, as imagens de roca, as esculturas, são guardadas. Só servem para encenações da Semana Santa. Toda a gente sabe isso. Tudo de inspiração franciscana. Temos aqui 2 conventos franciscanos. Pois como é que está aqui o Senhor dos Espados? Faz uma cruz, para caber no conicho, uma cruzinha marreca deste tamanho, assim muito pequenina, que ele tinha as costas, bem, não se via, era por trás. Sim. E o sacrário estava na Capela Mor, uma coisa de metal, está na casa de repouso, que ele transferiu para aqui sim, numa capelinha, numa igreja daquelas, por amor de Deus. Sim, então nessa altura resolveu organizar, digamos assim. E vejo no Capela Mor, o altar real, que é o retábulo real de Dom Sebastião, que é uma obra linda, a joia desta terra, único. E vejo um Santo Antão que foi esculpido na terceira em 1926, muito tosco, muito feio, muito nojento, desculpe a expressão, e uma escultura Maline, belga, flamenga, na sacristia, tinha uma porção de imagens de sacristia, estava o São Carlos Borromeu, estava o São Francisco Xavier, estava o Dom Luís, o rei de França, que é uma imagem de Maline, lindíssima, na sacristia. Isto não pode ser. E fiquei a pensar, como é que eu vou fazer isto? Bem, como é assim, olha, para já vou juntar tudo isto, vou selecionar, vou estudá-las, vou meditar isto, ver isto, e depois vou ver, e depois vejo o que eu não deu espaço, que era um salãozinho, aquele salão, aquela sala pertencia à confraria do Santíssimo Sacramento. Sim, eu conheço o espaço, sim. É do capítulo, é aqui a sala do capítulo. Eu precisava de um espaço para catequese, para reuniões, mas isto não pode ser, isto é imperioso, este património faz parte da identidade deste povo, tem 4 séculos, e quase que chorei a ver aquilo, quase que tremi, tremer, impotente, e pus uma insensibilidade tremenda nesta terra. As entidades públicas, locais e regionais nunca... Nada, passavam por aqui, quando eu comecei nisso, para dar um palmadinhas, e fiquei sempre às aranhas, sozinho, completamente sozinho. Quando foi da questão do órgão, eu fui precursor também nos restauros dos órgãos aqui. E eu tentei escrever para a Gulbenkian, está a perceber? Tinha aqui um movimento, uma obra com a biblioteca itinerante, sabes isso, etc. E eu mando uma cartinha muito bem feitinha para a administração, se havia plafond, não sei o que, e tal. Olha, nunca me responderam. Um dia fui para a igreja e dei uma desanca, de cima a baixo. Estava o seu representante na igreja, foi belíssimo. Ele ficou, estava aflito e deve ter apitado para fora. Ouviu em direto? E em direto. Mandaram uma carta depois a dizer que não tinham verba para esse tipo de restauros. Portanto, o órgão depois foi então, o meu foi a seguir, antes do da Graciosa, mas o nosso aqui foi logo a seguir. Quer dizer,
E vejo aquilo assim, tudo assim abandonado, e eu comecei, não, vamos pôr isto tudo em ordem. E comecei então a pôr lá as imagens lá com a mesa, comecei a ver aquilo, comecei a gostar. E um dia, se isso funcionasse com uma salinha aqui de museológico, um núcleo, um museu, eu conheci museus em Beja, e fui a um congresso dos museus da Europa, mais o Frederico Maciel, em 2006, e vi museus, que têm um estatuto de museus, subsidiados pelo Estado, e digo isto nos meus escritos, estão aqui nos meus livros, aqui, lá havia dinheiro, aqui não há dinheiro para a cultura, não há dinheiro para a nossa identidade, não há dinheiro para o nosso património, aquilo que nos representa, aquilo que os nossos antepassados fizeram, amassaram com sangue e suor, sabes, há muita coisa feita na ilha, outra arribada aí no mar, nessas rochas, outra vinda aí no navio dos piratas, etc. Portanto, eu disse, não, vai começar aí, começa por mesas, e uma mesa aqui, uma mesa lá, a Dolores, senhoras da igreja, com painéis a tapar a gente com sanefas, a por aquilo mais ou menos, o doutor Nestor de Sousa, que montou o Museu Municipal do Nordeste, que morreu há pouco tempo, um homem formado em arte, uma grande capacidade, passou aqui e deu-me apoio, e disse, o Padre quer e vem de cá depois montar um museuzinho. E figuras, porque aqui da cultura, o doutor até Pedro, agora não recordo o nome dele, mas quer dizer, e aqui comecei a gostar de ver aquilo, e depois comecei a abrir aquilo, começaram pessoas a passar a lá, tal, começaram a ver, gostaram daquilo, e pronto, e foi aqui que começou o museu, nasceu o museu. Mas não veio dinheiro nenhum de ninguém, nem apoio de ninguém, etc. Aqui a Câmara, depois dava uma vez o Frederico, dava uma vez uma coisita, também está tudo no dossiê livre. Depois foi então quando apareceu o Sr. Batista, que eu não lhe pedi nada a ele, fui o irmão, o Alberto, esse disse que ia para lá, mas não deu nada e calou-se e não respondeu. O Sr. Batista estava aqui com obras entre as mãos, eu não o conhecia. Estive aqui 25 anos sem conhecer o Sr. Batista. Ele ia para os Rosários, para a sua casa, raramente vinha aqui, e eu estava um dia, mas acho que foi a mãe que o picou, eu estava um dia, no dia 21 de agosto de 2005, é dia de Santa Clara, eu vejo na igreja um casal muito fino, de ver como lugar, o modo como o fizeram, e percebi que eram pessoas finas, pessoas de uma certa formação. Acaba a missa, está um casal na sacristia. E disse, boa tarde, quem são os senhores? E ele dizia, sou Batista Vieira. Eu disse, Sr. Batista, tal, olha, eu venho aqui porque dizem que o senhor tem água aqui numa sala, tem coisas no museu. Mas o museu, todo o património de todo que está exposto na matriz, esteve no Passal, hoje do Passal, 3 anos. Eu mais a Dolores, sozinho. Muito aquela besta, aquela senhora, desculpa a expressão, precisava de uma estatuazinha aí, um monumento. Tanta gente que trabalha, 70 anos a trabalhar e ela está ainda a aguentar aqui. 70 anos a abrir as portas e etc. E quem queria ver isso, o seu padre, mas eu quase chorava a ver aquele património, peças que tinham dos bolores, com 3 anos aguentando naquela loja, tudo em caixotes. E queria-me ir embora, estava já mudando, pediu o seu bispo para me ir embora, deixei isso para aí, ou me embora, que venha atrás de alguém que faça. Mas não, nem escorajamos, os covardes não sou eu. E então o Sr. Batista disse que queria ir ver, e dizia, você vem. E corri como uma lebre. Sim. Uma lebre. Cheguei lá dentro, ele diz, o senhor tem baldes, não tinha nada lá dentro, tudo a cair, baldes e panas e plásticos. Eu disse, vai ter aqui um projeto. Eu disse, não tem projeto nenhum, porque isto nunca houve intenção de fazer isto, iniciar isto, nem na parte do governo, nem na parte da autoridade estatal, nem o governo autárquico, nem o governo regional, nem o da República. Nada faziam, nada fizeram, nada, absolutamente nada. Conclusão, ele diz assim, o senhor padre vai fazer, e diz assim, já passa aqui um cheque de $25 mil do senhor padre. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha mão. Eu tenho isso no livro dele, esse trabalho que eu fiz, eu cito isto, e tenho nos meus livros também cito isto. Portanto, o senhor presidente disse, olha, e se o senhor padre precisava mais alguma coisa, uns 10 ou 15 dólares, e percebi o que eu quis dizer, 10 ou 15 dólares, sim, não foram mais 10, nem 15, foram mais milhares. Sim. Mas é só dizer, está bem. E eu voltei com o Simão também, não sei, perdoe umas coisas, mas fez e fui orientando a obra. Eu às 5 da manhã, muitas vezes estava já nas obras, sozinho, com um foco na mão, a ver, a medir,
a viver, a antecipar aquela beleza, a riqueza. Vemos aqui o património de séculos, como o nosso povo viveu, aqui que merece respeito. Mas chegou ao fim com o projeto quando deixou de ser parque e continua, é parque emérito agora, mas deixou a obra em condições. Está completa, tudo. E acha que nos dias de hoje é aproveitada como tal? Não, antes pelo contrário, está fechado. Porque vamos aqui fechado? Está fechado. Está fechado a ser a de longe. É que da pressa é mesmo uma pessoa mais impertinente que é ver um museuzinho, é que ela vai... Mas não devia ser divulgado pelas instâncias... Precisava, e eram as autoridades. Então faz-se um museu. Qual é a sua opinião sobre o turismo religioso? Sobre o turismo religioso? O religioso é hoje uma realidade, ninguém pode discutir. Hoje o turismo religioso é uma realidade, ninguém pode discutir. Quer dizer, hoje fazem-se romagens, fazem-se romarias, fazem-se digressões, fazem-se cursos sobre o turismo religioso. A religiosidade que transparece da beleza de um património que foi feito pelos nossos antepassados. Então temos ali uma mais-valia desaproveitada. Desaproveitada, totalmente desaproveitada. E digo isto com mágoa, uma tristeza. Bem, e depois o museu então fez, estava a 80 mil euros. O Sr. Batista deu 50 mil, está por meu amigo, mas foi preciso depois os móveis, o equipamento foi a matriz, fui eu com as minhas economias, com os teus trabalhos, olha, tudo isto, estantes, mesas. Então, 30 mil euros que gastei para colocar as coisinhas. Estão lá móveis de grande valor, estilo nacional português, de pau santo, de castanho, de mogno, e aqui sempre peças de valor, com beleza, porque os estrangeiros ficavam embevecidos. Como é que você foi buscar este? Olha, pois as coisas belas têm que estar assim, desta maneira, elas têm muito carinho. Porque costumava usar umas luvas, tenho aqui luvas para não ferir as peças, e agora há outros que nem sequer respeitam isto, etc. Conclusão, aquilo fez-se com muito carinho e fiz depois uma festa, a festa da inauguração. Teve aqui o secretário regional, acho que o equipamento passou aqui, e o resto fui fazendo como podia, como sabia, pedindo conhecimentos, conselhos a certas entidades que passavam por cá para saber se aqui estava mais ou menos bem colocado. Agora, realmente, aqui estão lá cerca de 700 e tal peças, lá dentro, num 55 metros quadrados, é impossível. Eu sei do Norberto Ávila, quando passou aqui, o homem dos teatros, ele faz dramaturgo, sim, sei quem é. Ele faz uma crítica, ele diz assim, eu vou fazer uma crítica, eu gosto imenso, quanto mais duas, melhor, que tenho que acabou-se para aguentar. Então, não tenho medo nenhum, vocês digam o que têm de dizer. O senhor diz que é preciso protestar, porque isto é tão pequeno, tanta coisa que vai aqui dentro, porque temos cá peças, podiam estar só numa sala, mas isso é nos grandes museus, também compreendo, nos grandes museus. Os museus do continente, para quando aqui fui com a Beja, eram sacristíazinhas pequeninas, eram dependências das igrejas, mas tinham as coisas. Agora, tem lá um armário com 50 peças, deviam ter 2 ou 3, tem 50 peças. Portanto, é separar a estatuária da orizaria, dos móveis, enfim, tinha que ser assim. Aqui tem critérios. Sr. Padre, antes de terminar, eu vejo aqui, mas que tem aqui, estamos aqui na sua casa, tem aqui um acervo. Desde já quero agradecer em nome do Infofajans nos ter recebido aqui na sua casa, a entrevista que deu, e pedi-lhe para depois podermos ver aqui no seu acervo aquilo que o Sr. Padre acha que deve destacar, porque penso que também a cultura e é uma forma de partilhar para os que veem o Infofajans e quero o registro para... Aqui está, por exemplo, tenho aqui uma coisa também engraçada, tenho aqui estes marfins, que foram do Loureiro, que a senhora me deu, 2 pintados por ele, isto tratados, com 3 por ele. Isto hoje 1000 euros, e não vendi estes marfins por 1 dúzia de euros. Muito bem. Isto aqui é um dente do Congo, todo trabalhado, também muito bonito. Também aqui é muito bonito. Mas tem aqui mais coisas aqui pratas, tem aqui exclusividades que ninguém tem, e isto, com toda a verdade e simplicidade, derivado do Bispo Dom José Avelino, porque ele aqui da freguesia tem aqui os dois cálices, que tinha vontade de legá-los à minha igreja natal no Faial, a coroa da minha família, a coroa do Espírito Santo. Aqui está o óleo que o José Pedro Santos fez da minha pessoa, ter pedido e depois ofereceu.
o bispo Dom Jaime que me ordenou, que me batizou, crismou, meu Deus, crismou. Caravaggio, Levício, aqui está Tiziano, aqui está o Barocci, aqui está o Miguel Ângelo, imortal, aqui está a Descida da Cruz, esta aqui é de Rubens, mas eu gosto desta, esta para mim, Magno, é patética, é as mãos, são as... Eu tenho aqui estas duas imagens, são muito lindas, e eu tenho muito amor a elas. Isto é um Santo António, nos finais do século XVII, o Santo António com o menino, um esboçozinho suave de sorriso, enfim, o pão de Santo António que se fala muito, a saca e o menino a puxar para fora o pãozinho. Portanto, os olhos pintados ao sabor do século XVII. E, enfim, tudo um grafismo já está a cair um bocadito, mas isto um dia terá um restaurazinho, por enquanto eu não toco. Mas é muito bonito, eu gosto muito dele. Isto veio de Lisboa há pouco tempo. Esta escultura, esta Imaculada, é lindíssima. Eu fiquei encantado com ela quando a descobri. É uma escultura do século XVIII, da escola portuguesa, tem um grafismo de uma beleza extraordinária, que desde a pintura, desde os acantos, a composição do vestuário, as pregas, as luas, a fase da lua, quarto minguante, não dá luz nenhuma, devia ser o contrário, mas eles põem assim, porque realmente é inspirados num texto do Apocalipse. A pianha é muito bonita, estás a perceber? Tudo muito fino. O repuxo aqui do lenço, aqui também na cintura, tudo isto se estuda. Olha, eu queria lhe agradecer desta nossa longa, mas interessante conversa, em nome do Infofajans, para as pessoas todas que vão ouvir esta entrevista, e muita saúde para si, e de facto o senhor é uma referência do ponto de vista cultural e não só, por aquilo que fez e ainda hoje, pela idade que tem, ainda continua a fazer. Em meu nome, muito obrigado.